Profetas e profecias. O que a Bíblia fala sobre profeta? O que a Bíblia fala sobre profecia? É isso que nós vamos estudar hoje, tirar as nossas dúvidas a respeito de profetas. Gente, nós estamos vivendo uma pandemia de falsos profetas. E é preciso entender o que é profecia, o que é profetas, o que a Bíblia fala a respeito, como o Novo Testamento trata essa questão, para que a gente não venha cair em contradição com o Evangelho e que nós não venhamos seguir falsos profetas, como Cristo Jesus nos advertiu muito bem e também os apóstolos. O que significa profeta em hebraico? Bem, em hebraico a palavra profeta, que significa porta-voz, aparece na Bíblia 316 vezes. Lá no hebraico é traduzido pela palavra profeta, a palavra, vocês vão entender, porta-voz de Deus, que quer dizer mensageiro de Deus. E a palavra lá é Nabir. Nabir, em hebraico, é a palavra que significa profeta. Jeremias capítulo 1, verso 5. Eu te constituí profetas, Nabir, eu te constituí, Nabir, porta-voz. Né? Para quê? Para as nações. Eu te constituí profeta para as nações. 1 Samuel 9, verso 9. Referindo-se ao profeta Samuel. Antigamente, em Israel, quando alguém ia consultar, dizia, vamos ao vidente, porque em vez de profeta, Nabi, dizia-se vidente, roer, em hebraico. Então, primeiro, que profeta tem que ter características de profeta. Profeta é alguém piedoso, ou seja, é alguém que goza de um relacionamento estreito com Deus, íntimo de Deus. Os profetas eram chamados homens de Deus. Vamos ver isso lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 9, em Deuteronômio 33, verso 1, em 1 Reis 13. Eles são, na realidade, um profeta verdadeiro. Instrumento da comunicação de Deus para com o seu povo. Às vezes, usavam símbolos, alegorias. A falsa profecia pode ser identificada como feitiçaria e adivinhação, cartomancia, etc. Qual a maior característica de um profeta? Primeiro, nós devemos entender que um profeta, ele é diferente. Não é comum. O profeta nunca foi uma pessoa comum. Os profetas sempre eram diferentes na maneira de vestir, na maneira de se alimentar, na sua maneira de viver socialmente. Eles sempre eram diferentes. Porque o profeta é uma pessoa que ele é um instrumento de Deus. E ele não é um simples homem de Deus. Ele é um homem de Deus com uma responsabilidade mais elevada. Né? Ele é um homem de Deus que ele precisa de ter uma vida mais, vamos dizer assim, mais estrita, ele vigia mais. Por quê? Claro que hoje nós podemos dizer que todos nós temos o dever, né, todos nós temos o dever de ser diferente, de sermos distintos do mundo, todos nós somos homens de Deus, todos nós somos profetas, no sentido de sermos mensageiros da palavra de Deus. Mas um profeta, aquele homem que falava mensagens de Deus para as pessoas, né, que recebiam revelação de Deus, eles sempre foram diferentes. E hoje, se caso aparecesse um profeta nos dias de hoje, que é uma raridade, também eu acredito que deveria ser bem diferente das demais pessoas, pelo fato de que profeta é uma coisa muito fina quando se diz, quando diz respeito ao profeta como um mensageiro de mensagens reveladas, que não seja diretamente aquele que transmite a palavra das Escrituras, né? Um profeta com o dom de profetizar. Só que sabemos que toda profecia do mundo e qualquer tipo de revelação deverá ser medida à luz das Escrituras. Não é as Escrituras que deverá ser medida à luz da revelação de um profeta. Não, é o profeta. A Bíblia vai dizer que nós que devemos julgar, né? Um fala e os outros julgam. Então, é a Bíblia que nós usamos como base, né, para julgar um profeta. Então, a Bíblia é a base de tudo. Tudo que nós encontrarmos de experiências, né, espirituais, qualquer tipo de acontecimento, vamos dizer assim, sobrenatural, qualquer visão, qualquer sonho, qualquer profecia, tudo tem que estar de acordo com as Escrituras. Se isso tiver de forma contraditória à Bíblia, não é de Deus. Mas vamos ver quais são as principais características de um profeta. Bem, sua vida de santidade. Isso é inegável. Um profeta tem que ser uma pessoa que deve ter uma vida de santidade, né?
Um profeta não é simplesmente um cristão que está começando a andar para a igreja, está começando a aprender a ser cristão, mas ainda não tem uma vida totalmente transformada. É aquela pessoa que está ali aprendendo, mas que ainda não aprendeu. É aquela pessoa que está buscando, mas ainda não encontrou. Não, o profeta é uma pessoa que realmente teve um encontro com Deus, foi transformado e é sim uma pessoa totalmente diferente e uma pessoa que é exemplo para as outras. Isso sem sombra de dúvida. No Antigo Testamento teve alguns profetas que foram menos assim exemplar? Teve, né? Mas a gente sabe que os profetas verdadeiros, todos eles foram homens exemplares. E aqueles que foram, que tiveram uma vida totalmente desregrada, foram falsos profetas. Os falsos profetas nós sabemos que não é de Deus. Então vamos lá. Sua vida de santidade e as suas palavras de acordo com a revelação das Sagradas Escrituras. Então essa é uma característica de um profeta. Ele não só é um homem santo, como um homem bíblico. Outra característica forte de um profeta, ele é pobre de espírito, isento de ambição e avareza e de vanglória, ao contrário dos profetas que você vê aí na mídia. O cumprimento da profecia é uma prova, mas não é a única. Tem que ter as outras. O profeta de Deus não pode falhar sua profecia, né? Então nós vamos encontrar isso lá em Jeremias 28, verso 9. O falso profeta erra, né? Essa é a pergunta, o falso profeta erra. Nós vamos ler lá em Deuteronômio 18, 22, o falso profeta só profetiza, né, prosperidade. Ou seja, o falso profeta pode até profetizar alguma vez outra coisa, mas o forte dele é prosperidade, é sucesso, é coisas boas. Então, o falso profeta, ele erra, mas tem momentos também que o falso profeta pode acertar. Então, vamos ler aqui Deuteronômio 18, 22 e ver o que está escrito. Aqui diz assim, ó. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder, assim esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. O profeta que fala e não cumpre, irmãos, não tema, não pense, não, mas nós não podemos julgar. Pode sim, se não cumpriu, não foi Deus quem falou, não é profeta de Deus. O profeta de Deus falou, tem que... mas uma vez acerta, outra vez erra, então não é de Deus. O profeta de Deus é o que acerta sempre. Errou, deixou de ser um profeta, perdeu a credibilidade de profeta. Não é mais considerado um profeta de Deus. Vemos em Ananias, Jeremias 28, né? Nós vemos aqui Zedequia, filho de Kenana, segundo Crônica 18, 24, né? Dá um murro em Micaías, né? Enquanto Ananias, lá em Jeremias 28, também se levanta contra Jeremias, né? Assim também esse outro, Zedequia, filho de Kenana, também dá um murro em Micaías. Ou seja, tanto Ananias como esse Zedequias são falsos profetas, né? Vamos conferir aqui. Em Jeremias 28, diz a luta de Jeremias com o falso profeta Ananias, né? Então aqui o que acontece? O falso profeta Ananias profetiza bênção para o rei, enquanto Jeremias profetiza o contrário. Então a profecia do falso profeta é sempre essa: vai dar certo, você vai conseguir, vai ser bênção, vai ser vitória. Então ele sempre quer alegrar a pessoa a qual está recebendo a profecia para poder receber presentes. O falso profeta tem essa característica de Balaão, de querer ser presenteado, de querer ser exaltado, de querer ser honrado, não é? Então ele falou uma coisa e o profeta Jeremias falou outra. Você pode conferir o texto, né? E vamos também conferir aqui o outro episódio. Segundo Crônica 18, verso 14, diz assim, olha. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse, Mica, iremos a Ramote, Gileade, a guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse, subi e prosperarei, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurei para que me não fales senão a verdade, no nome do Senhor? Então disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Então a gente pensa que ele estava profetizando a favor. Mas voltando ao texto, no verso 10, diz assim, ó, Zedequia, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse assim, diz o Senhor, com este ferirás aos sírios até de todo o consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo, sobe a Ramote, Gileade, e prosperará, porque o Senhor a dará na mão do rei. Ou seja, não somente esse Zedequia, mas todos os demais profetas profetizavam bênção, porque isso é normal, é comum dos profetas, a maioria não fala a mesma língua, só profetizam bênção, prosperidade, sucesso, todas essas coisas. Aí, pegando o gancho, o profeta Mica falou assim, dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei, seja, pois, também a tua palavra como a de um deles. Esse é o mensageiro que foi chamar a Mica, disse, né? Ele disse, né? Todos os profetas só profetizam bênção, então tu também vai profetizar a mesma coisa. Porém, Mica disse, vive o Senhor que o que Deus me mandar,
que Deus me disser, isso falarei. Então, quando vem até o rei pergunta a ele, Mica, iremos a Ramote de Gileade? Aí Mica, com ironia, diz assim, vai dar certo, vai dar tudo bem, você vai ter sucesso. Aí ele percebe que ele está com ironia e diz, me fala a verdade mesmo, né? Até quando? Aí ele começa a indagar para que ele fale a verdade. Aí ele fala a verdade. Aí ele diz que vê, né, Israel sendo disperso, né? E aí começa a falar um montão de coisa. E aí o que acontece depois disso, né? Disse Josafá, não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Então o rei de Israel disse a Josafá, ou seja, o rei Acabe disse a Josafá que esse profeta não profetizava coisa boa, não. Disse mais, pois ouve a palavra do Senhor, vi ao Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, e que suba e caia em Ramote de Gileade? Então ali, o Senhor fez uma reunião para saber quem viria o induzir. E um espírito mal veio e induziu a todos aqueles profetas. Então a maioria dos profetas são induzidos pelo espírito mal. É o inimigo quem usa. E Deus permite que isso aconteça para que as pessoas sejam testadas. Na realidade, as pessoas precisam ter discernimento, seguir as escrituras. No verso 23 diz que então Zedequias, filho de Kenana, se chegou e feriu a Mica no queixo. Isso é normal. Os falsos profetas são violentos. Você vê que eles sempre amaldiçoam as pessoas. Quem não crê na profecia deles promete morte, maldição. Eles são violentos. Enquanto o verdadeiro profeta sofre o dano, mas não causa o dano. Então aqui tinha uma multidão profetizando bênção, enquanto um só profetizou o que verdadeiramente Deus mandou, que pode ser bênção, como também pode ser maldição. Assim também, nós vimos, Elias estava diante de 400 profetas, de Baal e de Aserá. E ali todos profetizavam a mesma coisa, enquanto aquele homem ali estava disposto a mostrar que somente ele estava verdadeiramente do lado do Deus verdadeiro, profetizando o que Deus mandava. E ali, aquele homem, então, fazendo aquele desafio, Deus veio e respondeu a ele, porque Deus responde, é um verdadeiro profeta. Então vamos ter cuidado, gente. A Bíblia é a nossa base de fé e as profecias bíblicas são suficientes para nós. Vamos lá, vamos ver mais aqui. Hoje tem muito espírito de mentira, como naquele tempo. Não caiam nessas. Né? Tem falso e tem verdadeiro, mas ali tinha 400 falsos e um verdadeiro. Isso é a realidade de hoje. A maioria é falso. 400 profetas profetizaram vitória, um só profetizou derrota. E quem estava guiado por Deus? A maioria ou a minoria? Então, falando sobre falsos profetas, nós vamos estudar alguns textos da Bíblia. Mateus 7, 15, 16, 20. Mateus 24, 11. Será que erra? Né? Vamos lá. Será que erra? Será que nós vamos nos confundir se nós andarmos guiados pelas Escrituras? Então, observe. Nós vamos encontrar aqui, em vários lugares, mostrando as características do profeta. E é dessa maneira que nós vamos aprender a discernir o que é um profeta de Deus. Então, será que essa profecia de Jeremias se encaixa nos dias de hoje? Jeremias 23, 9, 17. Deuteronômio 18, 20, 22. Deuteronômio 18, 20, 22 diz assim. No 20 diz assim, ó. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outro Deus, e o tal profeta morrerá. Então, falsa profecia é um pecado tremendo. Era na época um pecado hediondo, pecado capital, pecado digno de morte. Então, hoje nós sabemos que quem vive por aí fazendo falsa profecia também morre espiritualmente diante de Deus, porque isso é algo absurdo. Mentir, caluniar alguém já é pecado terrível. E caluniar a Deus, dizer que Deus mandou o que Deus não mandou. Olha o 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal profecia se não cumprir, nem suceder assim está, esta é a palavra que o Senhor não falou. Entendeu, meus queridos? Então deixa claro. Agora vamos ver o que está escrito lá em Jeremias 23. Jeremias, capítulo 23, 9 e 17. Vamos lá para o 9. Jeremias 23, 9 diz assim. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. E esse é o profeta Jeremias falando. Agora no verso 17 ele diz. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor diz, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração diz, não virá mal sobre vós. Porque, no verso 18, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, verso 19, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Então isso é o que os falsos profetas fazem. Não vai ter problema, não vai acontecer nada de mal, vai tudo de bem, não continue no seu pecado, Deus é contigo, Deus te ama, né? Então eles fazem isso, caiam a parede, né? Faz todo aquele enfeite, deixa aquela parede tão bonitinha, mas a parede está podre por dentro e vai cair.
É isso que eles dizem, pode fazer o que você gosta, não precisa fazer isso, aquilo. O que importa é você seguir o seu coração, seja feliz, faça o que você gosta. O importante é o Espírito Santo que está em você, um Espírito Santo individual que não tem submissão, que não está em coletividade, que não tem, como diz a palavra, como os apóstolos ensinam, a, a unanimidade, entendeu? Então isso é absurdo. Veja o que está agora no verso 32, do mesmo 23 de Jeremias. Verso 32 diz assim, ó: Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandade, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Não tem proveito quem segue profecia, casamentos são destruídos, pessoas entram em depressão, são frustradas, pessoas têm suicídios, pessoas que se tornam ateu, que abandonam a fé, que passam a ir contra Deus achando que foi Deus quem errou. Então são muitos acontecimentos negativos por parte desses profetas. Ezequiel 13, 8, 9. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vede a mentiras, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentiras na congregação do meu povo. Não estarão, nem os registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Então, essas pessoas estarão perdidas, que pregam vaidades, que só falam de coisas que se vão, de coisas vãs, de coisas fúteis. Miqueias capítulo 3, verso 5, diz assim: Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca preparam guerra. Tá vendo? Então eles guerriam contra os homens de Deus e estão sempre aliviando a barra dos ímpios. Olha o que ele diz no verso 7. E os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Precisamos provar as profecias para saber se são de Deus ou não. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20 e 21, diz assim, ó: Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala mais aqui no 16 de Romanos, verso 17 e 18. Ó. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então é tipo do falso profeta usar palavras de elogio, palavras de bajulação, e eles servirem ao próprio ventre. Eles gostam de comida, de churrasco, eles gostam de fama, de sucesso, de elogio, de dinheiro. É isso que eles gostam. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 e 5. Veja lá o que está escrito aqui, ó. Verso 3: Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, né? Aí vamos lá: é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, porfia, blasfemas, o insuspeito. Aí no verso 5 ele diz: contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. É típico dos falsos profetas também gostarem de dinheiro. Os falsos profetas sempre gostam de dinheiro, gostam de receber recompensa, né? Como se o evangelho fosse, né, para se lucrar, para ostentar as custas dos fiéis por o dom que ele diz ter recebido. E em 1 João capítulo 4, verso 5 diz assim, ó: do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve, né? Então quer dizer, se é disso que eles falam, né? Por exemplo, as pessoas do mundo só falam das coisas do mundo, então elas são do mundo. Os falsos profetas também é a mesma coisa. Os falsos profetas só querem profetizar coisas do mundo, que você se alegre, que você deseje. É a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida. Apocalipse 19, 20. Olha o que está escrito em Apocalipse 19, 20. Está escrito assim, ó: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Não é à toa que a trindade satânica é o dragão, né? Vem o diabo, o falso profeta, né? O anticristo. Né? Ou seja, essas bestas, duas bestas que aparecem no Apocalipse, que recebem o poder do dragão, então nós sabemos que está lá esse satanismo sendo representado por esse povo, por essas entidades, né? Pelo diabo sendo representado por homens, como o anticristo, né? E também o falso profeta. Aí vem, o inimigo vem trazendo, dando a esses vamos dizer, a esses agentes poder,
para fazer sinais e maravilhas. Então, quando você vê muitos milagreiros, muitas coisas acontecendo e não vê o evangelho sendo pregado nesses lugares, sabe que é Satanás que está por trás deles. Então, é o espírito do falso profeta. Naquele grande dia vai vir a sentença para todos esses, como também para o falso profeta que virá para enganar as nações, ao lado do anticristo. Né? Vai ter um poder político e um poder religioso sendo, né, ali representantes de Satanás, do grande dragão que virá para dominar essa terra por um período de tempo. Então, queridos e amados, pode ter certeza, falsa profecia é um pecado absurdo e nós temos que fugir dessas coisas. Eu quero mostrar para você rapidamente sinais de um falso profeta, né? Então vamos lá. Primeiro sinal, um falso profeta é relativista. Entendeu? Ele é relativista acerca da Bíblia. Ele diz que a Bíblia não é suficientemente, né? Ele despreza, diz que a letra mata, né? E é isso que ele faz. Amedronta as pessoas, amedronta os cristãos a buscar o conhecimento das Escrituras, dizendo coisas que realmente é antibíblico. E eles amedrontam as pessoas a buscarem o conhecimento. Então, eles são relativistas com relação à Bíblia. Ah, isso é relativo, isso pode ser isso, pode não ser aquilo, isso é um mistério. Uns entendem da maneira, eu entendo de outra. Isso para você é errado, para mim já não é. Você se acusa, já não me acusa, é aquela coisa. Então, eles relativizam tudo, são relativistas. Então, a primeira característica de um falso profeta. Segundo, fala mais em prosperidade, vitória, dinheiro e etc. do que em Cristo. O homem é o centro, não Cristo. Né? E o Deus que eles pregam é Mamon. Terceira característica de um falso profeta: colocam suas palavras ao mesmo pé de igualdade com as Escrituras, dizendo que qualquer um que não crê vai sofrer o dano, porque Deus vai. Então amaldiçoa essas pessoas, ele ameaça, né, aos ouvintes, né, levando as pessoas a crerem por medo. Vamos para outra característica. Né? Primeiro, a gente já ouviu dizer que eles fazem isso, né? Dizem que vai ser punida as pessoas que não acreditaram naquela profecia, as pessoas começam a ficar temerem. Agora vamos para a quarta característica. Eles são antropocêntricos. Falam para agradar o homem e deixá-lo contente. Eles são antropocêntricos, ou seja, o homem é o centro da atenção deles. Eles querem sempre exaltar aquela pessoa a quem a profecia está indo e a si mesmo. Então, eles são antropocêntricos, não são teocêntricos. Deus não é o centro desses homens. Quinto, ele interpreta as escrituras do jeito dele, não aceita opinião, não estuda em conjunto, não aceita a opinião dos homens de Deus, dos estudiosos da história, não. Ele interpreta a Bíblia do jeito dele. Eu entendo assim, Deus me mostrou assim, Deus me revelou que esse texto está dizendo isso e pronto. Sexta característica de um falso profeta: ele prega a confissão positiva, negando a cruz de Cristo e apresentando um evangelho sem conteúdo, um evangelho laico, um evangelho oco, um evangelho totalmente contraditório o evangelho bíblico. Então eles fazem isso. Pode ter certeza que um falso profeta, ele sempre prega essa positividade, eles são pragmáticos, eles usam essa autoridade, né, do homem antropocêntrico, né, esse egocentrismo eles têm. Então, sétima característica: eles são misticistas. É isso mesmo, sincréticos, supersticiosos, cheios de manifestações do paganismo e do espiritismo. Ou seja, todo falso profeta tem uns pantinzinhos. Ele sempre tem umas pantomias, uns negócios diferentes. Eles são muito místicos, né? Tem muito misticismo. Você vê que uns funga, outros ronca, aí sai pulando, sai marchando, sai gritando, sapateia, roda, rodopia, muda a voz, faz careta, dá tapa na testa. É isso o tipo deles. Eles são pantinhosos, são supersticiosos. E para eles, todo sonho é revelação. Toda voz vira voz de Deus. Tudo que eles têm é de Deus. Né? Oitavo lugar: tem sede de poder, gosta de presente e de honra. Ele gosta de ser chamado de profeta, ele gosta de receber presente para testemunhar, dizer que Deus deu a causa de alguém, ele recebeu presente, foi num lugar sem dinheiro, voltou com dinheiro. Eles gostam disso, de fama e de recompensa. São os Balaãos da atualidade. Em nono lugar, gosta de ser chamado profeta. Eles não só gostam de honra, como eles gostam de ser chamado pelo título de profeta. O contrário de um verdadeiro profeta. Vocês sabem, olha só que coisa interessante, o maior profeta da Bíblia, falado pelo próprio Jesus. Jesus disse que o maior profeta, nascido de mulher, chamava-se João Batista, porque profetizou o juiz de Deus, porque foi um profeta messiânico que falou de Jesus. E este homem foi considerado o maior dos profetas, teve coragem de perder a sua cabeça por falar contra o adultério, por ser verdadeiro, não voltou atrás. Mas esse homem, alguém perguntou, é profeta? Ele disse, não sou profeta. Ou seja, quem é profeta não diz que é profeta, mas os falsos gostam de ser chamado de profeta. 10. Eles são comilãos e bebarrão, gostam de banquetear-se. Você quer fazer um profeta profetizar, bota ele para comer bem muita carne, bota ele para beber bem muita coca. Quando ele estiver arrotando pelas ventas, isso lhe profecia muito, viu? Eles são movidos pela carne porque eles são carnais. Não que seja proibido comer churrasco, mas eles amam isso. E você vê que a maioria deles são
gordinho, buchudinho, porque eles gostam mesmo disso. 11º lugar, vamos mostrar aqui a 11ª característica desses falsos profetas. Amaldiçoa os que lhe reprovam. Eles amaldiçoam, pode ter certeza. Qualquer que for contra a sua profecia, eles amaldiçoam. Eles fazem isso. Se acham no poder de amaldiçoar. Eles mudam a voz, olha outra característica. Eles mudam a voz para chamar a atenção. Fazem caretas e ruídos estranhos, são cheios de manias. Eles fazem gestos estranhos para chamar atenção. Então isso é uma característica deles, né? Eles tanto amaldiçoam as pessoas, como eles também mudam as vozes para dar um sinal de autoridade, faz um gesto diferente. Então é uma outra característica. E a última característica que eu vou apresentar para vocês é essa. São espertos para com o próximo e estão sempre prontos para profetizarem em qualquer lugar. É isso. E a qualquer hora. Primeiro, eles são espertos. Os falsos profetas são espertos para passar a perna em um lixeiro. São espertos para ganhar dinheiro. São espertos para passar a perna nos outros. E eles também estão prontos para profetizar em qualquer lugar. Eles não precisam de uma busca, como os profetas de antigamente, que às vezes passavam meses para levar uma profecia, iam para os montes, né? Ia se distanciava, ia orar, ia jejuar. Não, eles não precisam disso. Eles têm profecia toda hora que você precisar, porque são programadas, são profecias inventadas, são profecias da própria mente, da própria imaginação, né? E é isso que acontece. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, o justo viverá da fé. Isso está lá no livro de Romanos, logo no comecinho. O justo viverá da fé. A busca excessiva por revelações e sinal é falta de fé, falta de confiança em Deus. Nós vamos encontrar lá na Bíblia, eu vou mostrar aqui, uma parte que nos faz entender isso. 1 Coríntios capítulo 1, veja o que está escrito aqui, ó. Olha só o que está escrito aqui no verso 17 em diante. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Aí vai dizer aqui, ó. Pela sua sabedoria aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Isso aqui, alguns falsos profetas vão contra os verdadeiros, usando esses textos, dizendo que aqui é pela loucura da salvação, estão fazendo loucura, mas isso aqui é de Deus, tal. É o contrário. Veja o que a Bíblia vai falar a respeito do assunto. Aqui diz, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O escândalo aqui não é essa palhaçada que eles fazem, é a cruz de Cristo, é a pregação bíblica, a pregação de santidade, de renúncia, de abnegação. Essa pregação é que se torna escândalo. Nós que pregamos a Bíblia somos escandalizados. Porque o povo busca realmente esses falsos profetas. Então, o que o texto está dizendo, que a loucura da pregação é isso, é a pregação verdadeira que eles transformam em loucura. Não é louco, não é praticar loucura mesmo na pregação. É falar a pregação verdadeira, que para eles é loucura. E os gregos buscam sabedoria, ou seja, tem aqueles que só buscam sabedoria, né? Aqueles que querem trazer a filosofia para dentro da igreja, iludindo pessoas com palavras bonitas, e tem aqueles que são supersticiosos, que buscam sinal, quer todo dia um sinal, uma revelação, que é isso, que Deus tem que falar isso, tem que falar aquilo, e acabam caindo nessas falácias. Nós não precisamos nem de buscar essa sabedoria, como é que se diz? Essa sabedoria extra-bíblica, essa sabedoria, vamos dizer assim, essa sabedoria além do que nos é revelado segundo a fé, né? Nós devemos buscar conhecimentos, realmente, ler a Bíblia, ler outros livros, mas que nós venhamos entender, né, que a nossa base, que a nossa regra é a fé, é a Bíblia, né? A nossa regra é a Bíblia, e que tem que ser tudo à medida da fé. Mas nós não ficamos nessa busca de, como os gnósticos, né, querendo buscar todas essas filosofias e acabar querendo modificar o que está escrito na Bíblia. Como também não ficamos como os judeus, querendo sempre um sinal, sempre um sinal. Não precisamos disso, a Bíblia é tudo que temos. Temos a palavra de Deus. Então, nós pregamos Cristo e esse crucificado, ou seja, pregamos o sacrifício de Jesus, ensinamos as pessoas a olharem para a cruz de Cristo e lançar a esperança em Jesus. Então, devemos saber que Cristo é o centro, né? Tudo aponta para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória, pois é eternamente. Tem esse negócio de, eu quero isso, preciso disso, fala comigo assim, mostra assim, quero um sinal assim, resposta assim, quer saber se Deus me ama? Ele já provou que ama quando enviou o seu filho. Isso, aquilo, não temos motivos só para mente agradecer a Deus todos os dias e aceitar a sua vontade, mesmo sem entender, ou Ele falando no silêncio, sabemos que Ele está cuidando de nós. Ao invés de dizer, Senhor, será que é da tua vontade? O que eu vou fazer? Me guia, mostra-me, Senhor da glória, pelo teu Espírito, né? Me dá força, me dá ânimo, me faz entender se isso é da tua vontade ou não. Não querer receber uma orientação de um guru, né? Então, Deus usa como quiser, né? Pode ser um servo dele, como pode nos usar, nos fazendo entender aquilo, no nosso pensamento, nos dando a luz de entender, o discernimento. De alguma forma Deus pode falar comigo, até através das escrituras, mas não precisamos querer buscar dessa maneira, né? A revelação tem que ser, tem que submeter à Bíblia. É o nosso crivo.
Agora já falamos do falso profeta, vamos falar agora do verdadeiro profeta, né? Sinal de um verdadeiro profeta. Pobre de espírito, né? Humilde de coração, esse é um verdadeiro profeta. Isento de vanglória e ambição, ele não é avarento, ele não é ambicioso. O sonho dele não é as coisas dessa vida, ele olha para a eternidade, ele também não quer honra. Todos eles são pobres de espírito, entende, como disse Isaías, toda a minha justiça são como trapo de imundícia, como disse João, que ele cresceu diminua. Esse é o verdadeiro profeta. Segunda característica, amante das escrituras, essa é a palavra, né? Então ele está sempre voltado nisso, ele sempre busca isso, né? Então quem tem o Espírito Santo de Deus sabe muito bem que o verdadeiro profeta é aquele que vive segundo as Escrituras. Vamos ler 1 João 14, 26, fala mais ou menos isso. Lá diz assim, ó, olha o que está escrito lá. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Então, é isso que acontece. O Espírito Santo nos faz lembrar das palavras de Jesus. O Espírito Santo traz a Bíblia na nossa mente, traz os versículos da Bíblia. Não é outra coisa, não. Terceira característica de um verdadeiro profeta, né? Ele é distinto do mundo, ele é santo diferenciado, né? Ele é diferente. A gente vê o exemplo de Isaías, Jeremias, Daniel, João, né, etc. Todos são simples, sem vaidade, né? Então eles são diferentes, né? Primeiro Deus purifica o vaso para depois habitar, encher e usar para a sua glória. Esse negócio de dizer, mas o vaso é sujo, mas a água limpa, mentira. Você não tem coragem de botar água limpa em uma garrafa de refrigerante suja na sua geladeira. Então a mesma coisa, Deus não vai fazer a mesma coisa. Ele vai purificar como fez com Isaías. Veja Isaías capítulo 6, versos 6 e 7. Isaías capítulo 6, versos 6 e 7 diz assim, ó. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo da sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Como aconteceu também com Josué lá, o sacerdote lá, né? Na época de Esdras, Neemias, ali a gente vê o que aconteceu. Que aconteceu a mesma coisa, né? O profeta ali, Josué, também estava com as vestes manchada, o inimigo acusando, e o Senhor trocou ali as suas vestes e deu uma mitra nova. É isso que o Senhor faz, gente. Quarta característica, ele é um atalai de Deus. Ele zela da igreja e sua profecia aponta para Cristo, para a santificação da igreja, e ele é um alerta, né, acerca do pecado, né? Então ali é isso, nós vemos no ofício do verdadeiro profeta, que é alertar o pecador, Ezequiel 33, verso 48. Hoje você não vai mais se enganar, você vai provar e vai saber quem é um verdadeiro profeta, só vai ter essas qualidades. Ele não fala sem consultar a Deus e fazer prova dele. Vemos em Gideão, Juízes 6, 36, 40. Então hoje a Bíblia é a principal prova para se realizar uma profecia. Temos que ter a Bíblia como base, né? Sexta característica de um verdadeiro profeta, toda a profecia dele, né, deve concordar com as Escrituras. Se não concordar, é falsa. Ele tem isso. Ele entende que a profecia não pode desfazer o que está na Bíblia. Sétimo, se predizer algo, tem que se cumprir. Se caso for uma profecia de prevendo algo, tem que cumprir. 8. Ele testemunha de Jesus. Apocalipse 12, 17. Ele testemunha de Jesus, né? 9. Fala com ousadia e autoridade, pelo fato de que a Bíblia não lhe reprova. Ou seja, fala segundo as Escrituras. Tudo que fala tem a ver com a Bíblia. E também tem testemunho para que ninguém venha falar como está escrito na palavra de Deus, para que o inimigo não tenha do que fala mal e vós não tendo que se envergonhar. Então, falar com autoridade. 10º, ele dificilmente faz predições, ou às vezes, né, ele, como é que se diz? Ele sempre evita, foge, ele não está aí para mostrar para as pessoas que ele é isso, que é aquilo, está sempre de forma simples, não demonstrando que ele é isso, como muitos faz propaganda, vai ter isso, vai ter aquilo, tudo vai acontecer, isso vai acontecer. Não, o profeta não faz essa propaganda dele, não faz. E dificilmente ele prediz. Isso acontece, uma raridade. Se tiver um profeta que profetiza ainda de hoje, que você vai, quando você olhar essas qualidades, você vai ser difícil, talvez você diga, não existe, né? Porque é difícil, você também não vai ver ele profetizando em qualquer lugar, né? Não vive contando revelação, torto e à direita, não é algo tão comum para um verdadeiro profeta. 11, vamos lá, para a 11ª característica, é homem de oração e jejum. O verdadeiro profeta é aquele que ora e jejuma. 12, perseguido, reprovado pela maioria, taxado de duro, sem amor, apesar de ser o que mais ama, por ser um intercessor, né? Enfim, ele é sofredor, participante das aflições de Cristo. O verdadeiro profeta é aquele que é perseguido, muitas das vezes, por outros que se dizem homem de Deus, justamente por isso, por ele confrontar o pecado, por ele ser um homem que não tolera as heresias, por ser um apologeta da fé. Por esse motivo, ele é perseguido. Então essas são as características de um verdadeiro profeta. Você agora pode realmente ir para a igreja e discernir. Quando for para o culto, não deixa o cérebro lá de fora. Entra e analisa, segundo as Escrituras, se o profeta é de Deus ou se é um falso profeta.
Se gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha este vídeo com todos os seus amigos e deixe nos comentários o que você achou. Deus te abençoe.